organização desse evento. Está cheio de dinheiro aqui em cima. Glória a Deus. Obrigado, pastor Edilzonta, toda a diretoria nacional, Magalhães, Lucas, toda essa turma que canta demais. Eu já estava nervoso ali. Você não tem ideia de onde vocês estavam, ainda há pouco aqui embaixo, dessa estrutura que deve pesar com todos esses refletores, talvez uns 300 quilos, 500 quilos por aí assim, né? Esse negócio balançado aí para cima e para baixo. Coloquei a mão no ombro do nosso irmão, do nosso amado ali, que cuida do sonho, e disse: fique em paz. Alguém chegava, dava uma ideia, alguém falava no ouvido: Lucas, para, e ele não parava. E alguém disse assim: ele não vai parar. É tão gostoso estar na presença de Deus. Não existe melhor lugar nessa terra, lugar mais seguro, lugar mais forte, lugar mais alegre do que na presença de Deus. Glória a Deus. E eu fui convidado nessa noite. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui. Eu não sei se a gente fica feliz ou fica triste, né, com a não vinda dos irmãos lá da América. Não sei de verdade o que está acontecendo ultimamente na nossa história, né? Mas Deus fechou a porta e nos mandou para cá. E aí, graças a Deus que estamos à disposição, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso que escreve da maneira certa nos momentos errados. E eu tenho hoje a responsabilidade de trazer uma palavra em dois tempos, agora e daqui a pouco, duas mensagens. E tenho ajeitado a garganta, arrumado, né? Feito aqueles. Minha esposa me ensina a fazer aquele aquecimento vocal. E eu vinha no carro, parecia um doido, botando a língua para fora, mordendo, e aquele negócio. E eu levanto do vidro para ninguém olhar. Se vê, para do meu lado, a pessoa vai estar maluco aí, toma o carro dele, né? Porque pense em uma coisa feia, é aquecimento vocal. Os músicos sabem disso, né? Os cantores sabem disso, né? Pois é, tem que fazer dentro do quarto escondido, porque senão pensa que está maluco mesmo. Mas graças a Deus que estamos aqui. Eu quero trazer minha primeira dissertação. Parece mais uma dissertação. Um assunto sobre o cheiro da adoração. É culto de louvor, é culto de adoração. O tema já nos diz isso, né? É som, é adoração, é louvor, é cânticos, é aplauso, é pulos. Mas eu queria falar sobre o cheiro da adoração. Pastor, a adoração tem cheiro? Tem. A adoração tem cheiro. E vou te falar uma coisa: ai de nós sem perfumes. Ninguém mais estaria aqui, ainda mais depois desses pulos aqui. Ai de nós sem perfume. Não existimos, não dá, não tem condições. Ninguém suporta. Então o perfume é uma das coisas mais importantes na terra. Quem inventa perfume são franceses, porque ela demora um pouco a tomar banho. É verdade isso. E o perfume faz essa substituição do odor. O frio muito grande. Você vai ver que os maiores perfumistas, né? homens que estudaram essa arte
E eles inventaram os perfumes famosos, Albert Murila, vários outros famosos, que inclusive estava pesquisando sobre o perfume mais cheiroso atualmente. É um perfume chamado Espírito de Dubai. É o perfume mais gostoso, né? Mais suave, mais perfumado do mundo atualmente, e caríssimo também. Mas acredito que quando nós pensamos em perfume, existem algumas definições de alguns homens, criadores de perfume, que dizem o seguinte: o perfume é um abraço invisível dado sem mãos. E eu gostaria que nós, nesse momento, entrássemos na palavra de Deus com respeito a este assunto. Você quer ver como tem? Fica de pés. Êxodo capítulo 30, o versículo é o versículo 34 e 37. Enquanto você fica de pé, abre a tua Bíblia, enquanto ele vai fazer uma manutenção. Êxodo 30, do versículo 34 ao 37. Ouviram? Disse ainda o Senhor a Moisés: junte as seguintes essências, perfumaria, né? Especiarias. Aqui eu estou usando bálsamo na minha tradução, ônica, gálbano e incenso puro, todos em quantidades iguais. Faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal, e esse sal é puro. Moa, triture parte dele até virar pó, e coloque diante das tábuas da aliança, na tenda do encontro, na tenda da congregação, onde me encontrarei com você. O incenso será santíssimo. Não façam nenhum outro incenso igual, com a mesma composição, para uso pessoal. Considere-o sagrado e reservado unicamente para Deus. Quem fizer um incenso semelhante para substituir a sua fragrância será eliminado do meio do povo. Pastor Edinho, isso pesa. Levante suas mãos, Senhor meu Deus. Deus, meu Deus, em nome de Jesus, dê um aplauso. Não fique com medo, não, por favor. Aleluia! Se aceita adorando. Ou seja, quando você chega perto de uma pessoa perfumada, você gosta de estar perto. Agora o perfume é invisível. Alguém já viu o perfume? Vê o líquido, não o cheiro. O cheiro não se vê. É incrível, né? Só que ele é invisível, mas ele é perceptível. Você sente, você percebe, você cheira e gosta, né? Agora, sendo invisível, um outro perfumista escreveu o seguinte: só quem usa o perfume é o único que não sente. Aí você joga perfume. O perfume está fraco. Joga perfume. E joga perfume. Está fraco. Aí você vai entrar na rua e diz: meu Deus, que é isso? Que passou por aqui, Jesus? Eu sei que às vezes é inverso também o cheiro, né? Mas vamos lá. Só quem usa não sente. Sabe o que eu já estou começando a querer dizer para você sobre isso? Que muitas vezes aquele crente, aquele homem de Deus, aquela mulher, ele é adorador, ele nem percebe que ele exala o perfume de Cristo.